Na pequena cidade de São Vicente havia uma casa que todos evitavam porque tinha fama de ser amaldiçoada. Era conhecida como a Casa dos Espelhos. Era localizada no fim de uma estrada de terra. Diziam que aqueles que entravam nela jamais saíam os mesmos. Helena, uma jovem jornalista cética e ávida por histórias intrigantes, decidiu investigar o local. A ideia era simples: provar que as histórias eram apenas lendas urbanas. Ela chegou à casa no fim da tarde equipada com uma câmera, um gravador e uma lanterna. Assim que cruzou a porta, sentiu um peso no ar. O cheiro de madeira podre e umidade era quase sufocante. As paredes estavam cobertas de espelhos antigos, alguns rachados, outros opacos como se escondessem algo. Enquanto explorava, Helena percebeu algo estranho. Os reflexos não correspondiam aos seus movimentos. Um deles em particular parecia atrasado, e quando ela se inclinou para frente viu que seu reflexo sorria de um jeito que ela não estava sorrindo. Isso deve ser um truque, murmurou, tentando racionalizar. Mas antes que pudesse se afastar, o reflexo levantou a mão e a pressionou contra o vidro. O espelho começou a rachar e uma sombra negra emergiu. Uma fumaça densa envolveu Helena, que tentou gritar mas não conseguiu. A lanterna caiu de suas mãos apagando-se e a escuridão tomou conta do lugar. Quando Helena despertou, estava deitada no chão atordoada. As portas da casa estavam fechadas e cada espelho ao seu redor refletia algo diferente. Em vez de sua imagem, via rostos desconhecidos gritando silenciosamente. Quando tentou se mover, viu que seu próprio reflexo não a acompanhava. Ele a encarava com olhos vermelhos e um sorriso grotesco. "Você abriu a porta", disse uma voz que vinha de dentro dela. Helena sentiu algo invadir sua mente, como se uma segunda consciência se instalasse ali controlando seus pensamentos. Ela tentou lutar, mas cada tentativa parecia inútil. A presença era antiga, poderosa e se alimentava de sua fraqueza. Ela não lembrava como escapou da casa, mas foi encontrada dias depois vagando pelas ruas da cidade. Sua aparência estava diferente: pele pálida, olhos que brilhavam em um tom avermelhado e murmúrios numa língua incompreensível saíam de sua boca. O padre José, conhecido por seus anos de dedicação à igreja e seu trabalho em exorcismos, foi chamado. Quando viu Helena, sentiu um arrepio. A entidade dentro dela era forte, mais poderosa do que qualquer outra que ele já havia enfrentado. "Ela não é mais sua, padre", zombou a voz que usava a boca de Helena. O exorcismo começou com orações em latim e a entidade reagiu imediatamente. Objetos ao redor começaram a voar, a sala parecia vibrar com a presença sombria. Helena gritava, sua voz mesclada com outra gutural e monstruosa. O padre intensificou suas orações, jogando água benta e segurando um crucifixo de prata. A entidade rugiu, gritando palavras em uma língua antiga, tentando intimidá-lo. Por um momento parecia que o padre estava perdendo a batalha. Mas ele persistiu. Ao pronunciar as palavras finais do ritual, uma força invisível foi arrancada de Helena. Ela caiu no chão desacordada. Um grito ensurdecedor ecoou pela sala e os espelhos próximos se estilhaçaram. Quando Helena despertou, parecia estar livre, mas algo nela havia mudado. Ela não se lembrava do que aconteceu na casa, mas ainda podia ouvir ecos daquela voz em sua mente. Enquanto o padre trancava as portas da Casa dos Espelhos, encontrou um espelho pequeno intacto entre os escombros. Dentro dele viu a sombra da entidade, os olhos vermelhos ainda brilhando. "Você acha que isso acabou?", sussurrou a voz do espelho. O objeto foi levado para o porão da igreja, onde foi lacrado em uma caixa de chumbo e enterrado. Mesmo assim, o padre sabia que aquilo era apenas um adiamento. Na cidade ninguém ousava se aproximar da casa. Alguns diziam ouvir vozes à noite, sussurros que vinham com o vento. Outros afirmavam que viam vultos nos espelhos de suas próprias casas, como se a entidade estivesse à espreita esperando pela próxima vítima. E assim, a Casa dos Espelhos continuava uma presença silenciosa e ameaçadora, pronta para recomeçar sua história sombria.